Agora falaremos sobre a criação do universo. Bom, a Bíblia deixa bem claro que Deus, ele é o criador de todo o universo. Lembra nas aulas anteriores quando a gente falou sobre a existência de Deus, que a Bíblia ela não se preocupava em provar a existência de Deus, simplesmente Deus está lá na narrativa e ele aparece como o criador dos céus e da terra. Bom, qual que é o propósito da criação? Por que vocês acreditam que Deus criou todas as coisas? Primeiro, ele teve um plano. Quando a gente observa toda a criação, toda essa complexidade, isso não seria fruto do acaso, né? Ou vou criar aqui de qualquer forma. Muitas pessoas vão definir que Deus queria ter um relacionamento especial com as pessoas. Efésios 1, 9 e 10. A criação toda aponta para esse plano de Deus de salvar as pessoas e morar com elas para sempre. De forma resumida, Deus fez tudo para que pudéssemos conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Toda a criação tem um propósito de se relacionar com o seu Criador. Dá para a gente entender isso? De que nós não fomos criados apenas assim para sermos abandonados, esquecidos, mas o plano de Deus era, em toda a criação, é para que houvesse uma forma de relacionamento entre criatura e o seu Criador. Isso fala muito do nosso propósito, né? Da nossa natureza. E como Deus criou todas as coisas? Tem uma definição que é a criação ex nihilo. Deve ser pronunciada mais ou menos assim. É uma expressão em latim que significa do nada, que Deus criou tudo a partir do nada. A Bíblia ensina isso em Hebreus, por exemplo, 11:3. Antes da criação, não existia nada além de Deus. Ele não usou nenhum material que já existia para criar o universo. E a gente consegue ler lá Gênesis 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra, mostrando que houve um começo real para tudo que existe. E foi Deus que fez isso acontecer. E existem outros versículos que reforçam essa afirmação. Está entendido aqui? Vocês têm dúvidas com relação à criação? Existem outras teorias com relação à criação? Vocês estão bem seguros nesse sentido? A gente entende que então Deus criou do nada, né, e a partir do nada. Eu creio também particularmente que o relato bíblico ele fala da criação e não uma das várias criações. Existem pessoas aí que vão dizer. O livro de Gênesis, no meu entendimento, ele é o livro dos princípios, das primeiras coisas. O relato das primeiras coisas, como tudo começou. E é a criação dos céus e da terra, a criação dos animais, de toda a forma de vida, a criação do homem, tudo está relatado ali como Deus fez inicialmente, o primeiro. Tá? Dessa forma, a gente não vai permitir que outras teorias que vão falar de outras gerações, que houve outros homens antes de Adão, outras mulheres além de Eva, né, que Adão foi casado com uma outra mulher, e essa mulher pisou na bola, e Deus teve que criar Eva. Então, eu não concordo com essas afirmações e tenho bastante segurança na Bíblia em aceitar a Bíblia da forma como que ela se propõe de relatar o início de todas as coisas. Então, Gênesis perderia o seu sentido, o seu propósito, né? Ou não cumpriria fielmente. Tá. Eu vou deixar no material para vocês, tem 2 vídeos, um que vai falar sobre a Terra jovem
E outro vídeo que vai falar sobre que a criação, se ela realmente começa com a queda de Satanás. Por quê? Existem algumas teorias que eu vou começar a apresentar agora. Nesse vídeo vocês podem procurar por um professor chamado Adalto Lourenço. Ele faleceu há pouco tempo, mas ele tem assim aulas muito boas nesse sentido. Vamos falar da teoria da lacuna. Quem já ouviu falar dessa teoria? Teoria da lacuna. Lacuna. Ela sugere que houve uma criação primitiva há muito tempo atrás, mencionada em Gênesis 1:1. Seus defensores acreditam que houve um longo período entre Gênesis 1, versículo 1 e versículo 2. Eles falam que ali teve uma lacuna. E nesse período, eles afirmam que a terra ficou sem forma e vazia por causa do julgamento de Deus. Depois, Deus recriou tudo em 6 dias. Essa teoria tenta explicar a idade antiga da terra, os fósseis, porém, ela tem problemas, como não ter evidências claras na Bíblia para essa lacuna de tempo. O que esse pessoal diz? E aí entra em conflito com aquilo que eu acabei de dizer do propósito do livro de Gênesis, que é o relato das primeiras coisas. Foge do propósito porque se há uma lacuna entre o versículo 1 e o versículo 2, e aí existiu ali gerações, existiu um mundo tal, que aí é pulado toda essa história, poxa, então Gênesis não é o livro dos princípios, por que ele então não conta essa história, né? Eu penso dessa forma. E eles se baseiam muito nessa questão que a terra ela tornou-se sem forma e vazia. Quem está com Bíblia aí, verifica na sua tradução como é que está escrito aí. Se a terra era, estava ou tornou-se sem forma e vazia. Corre aí e verifica. Vocês já se depararam com essa teoria da lacuna? Fala aí, como que está aí? Isso. E depois no versículo 2. Ó, a terra estava, né? Então perceba que tem traduções que falam estava, sem forma e vazia. Na sua tradução, era, né? Sem forma e vazia. O pessoal vai para o hebraico e vai dizer assim que a terra tornou-se, que a palavra lá em hebraico, ela é tornou-se, sem forma e vazia. E aí existe o questionamento dessa teoria, é o seguinte, tudo que Deus faz não faz perfeito, por que a terra estava um caos? Como se existisse, aí eles falam que existe um juízo de Deus, alguns vão colocar assim, foi o julgamento de quando Satanás caiu e deturpou toda a terra, e ela se tornou, né, sem forma e vazia. Cuidado, encaixa. Sim, encaixa, né? Estava lá no céu. E você vê que essa terra está perfeita ali, né? Mas nessa teoria da lacuna, eles justamente vão encaixar essa sequência aí. E em nosso meio, muitas pessoas defendem isso. E vão falar que a geração de Adão é uma de tantas outras gerações. Tá? E aí vai falar, não, pior que não. É? Isso. Isso.
Já tinha gente lá, já tinha cidade lá. Já tinha. São questões que a gente tem que refletir. Agora, essa passagem que você fala do profeta, que ele se refere, a gente também precisa raciocinar se ele está falando sobre o rei ou se ele está falando sobre Satanás. Então, quando as pessoas elas pegam uma teoria, presta atenção, quando as pessoas elas pegam uma ideia e elas querem justificar a sua ideia na Bíblia, elas vão encontrar textos para apoiar a sua ideia. Tanto é que existem muitas heresias, por quê? Porque existem formas de você pegar versículos e sustentar a sua ideia. E a gente está aqui para quê? Para investigar a Bíblia e ver o que ela nos fala. E temos que tomar cuidado com as ideias, querer justificar as ideias com textos bíblicos. Tá? Então, isso que a teoria da lacuna ela vai falar. Vamos avançar aqui. Existe uma outra teoria falando sobre a Terra jovem. O criacionismo, ou teoria da Terra jovem, defende que Deus criou tudo em 6 dias literais de 24 horas, há cerca de 6.000 a 10.000 anos atrás. Seus defensores interpretam Gênesis 1 de forma literal e acreditam que o dilúvio de Noé explica muitas características geológicas da Terra. Eles questionam os métodos de datação científica que sugerem uma Terra mais antiga. Este modelo tenta manter-se fiel ao texto bíblico, mas enfrenta desafios para explicar evidências científicas de uma Terra mais antiga. Essa questão aqui, ela hoje já tem muita gente que vai falar dessa Terra antiga, apresentando evidências que os dinossauros eles estavam vivos até pouco tempo atrás e que o homem conviveu com os dinossauros. Que foi encontrado fóssil de dinossauro ainda com matéria orgânica, ossos, dentro do osso, ainda matéria orgânica fresca. Ou seja, faz muito tempo que os dinossauros desapareceram. Eles vão falar que o dilúvio fez com que bagunçasse toda a terra e levasse restos mortais de determinados animais de uma região foram encontradas do outro lado do mundo. E como que se explica que aquele fóssil foi parar ali se ele não é dali? E aí as pessoas vão fundamentar e dizer assim, foi o dilúvio, as águas que levaram esses fósseis aí. Tá? Daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais sobre isso. E tem o criacionismo progressivo, que é a teoria do dia-época, que propõe que os dias da criação representam longos períodos de tempo, não dias literais de 24 horas. Seus defensores acreditam que Deus criou o universo e a vida na Terra ao longo de milhões de anos, em etapas progressivas. Eles tentam harmonizar o relato bíblico com descobertas científicas sobre a idade da Terra e evolução. Este modelo aceita uma Terra antiga, mas rejeita a evolução darwiniana completa, mantendo que Deus interveio diretamente em momentos chaves da criação. Eu pergunto a vocês, o que vocês pensam? A Terra foi criada em dias literais de 24 horas ou em dias eras? E quando falar em um dia, aquilo lá representa, na verdade, milhões de anos. O que vocês acreditam? E aí? Sim. Então, ele marca bem o tempo, né? Ele marca bem o período ali, né? Então, mas esse tempo que é falado ali é um tempo que de
Manhã e tarde, passou o dia, né? A noite. Isso. E para ter amanhã e tarde, mas não, aí não foi no tempo, não foi nesse tempo. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Tá, né? Mas esse tempo de Deus é o tempo de Deus na eternidade. Mas aí a gente está falando do tempo já da criação, e o tempo da criação ele é contado. Não aqui, não aqui. Porque ali existem outros argumentos quando fala dessas pessoas que viveram tanto tempo, que eles contavam diferente e tal. Mas não é isso aqui. Não é isso aqui ainda que a gente está falando. O que a gente tem que entender é que, dependendo da teoria que a gente acredita, a gente vai acreditar que a Terra ela tem milhões de anos, milhões e milhões de anos, ou que a Terra vai ter aproximadamente pouco mais de 6.000 anos. E você vai ter que acreditar que existem descobertas científicas, tem cientista que vai dizer assim, esse animal viveu há 230 milhões de anos atrás. Gente, para você calcular 230, 200, 300 milhões de anos, então, aí você vai acreditar na... Porque mas assim, para existir tantos esses milhões de anos, se a gente for ver pela Bíblia a geração adâmica, tem pouco mais de 6.000 anos a história do homem aqui. A verdade é que, relatado daquilo que a gente conhece, se a gente for ver gerações, tudo, vai dar mais ou menos 6.000 anos. E quando você fala de 200 milhões de anos, então, assim, Adão tá aqui por volta, mais ou menos. Toda essa... Gente, a gente está falando de vidas aqui, de geração que não dura 100 anos. Né? Quando você fala assim, 200 milhões, eu acho assim um absurdo. Como é que as pessoas conseguem falar isso? Mas agora cientificamente também existem outras provas, outras constatações da formação do nosso planeta, de alinhamento, de posição. Isso funciona como uma engrenagem de um relógio muito complexo e de que, gente, não tem como ter vida há tanto tempo assim, não tem como ter o planeta tanto tempo assim. E é explicado também, de certa forma, que essas questões, uma hora se data através do carbono 14 que falava, né? Antigamente, quando eu era criança, eu lembro assim, tudo era datado com carbono 14. Depois descobriu que essa forma de datação foi-se embora. Né? Se ensinam várias teorias aí como se fosse realidade, que o homem evoluiu de um primata. Isso nunca foi constatado cientificamente, mas é ensinado como se fosse verdade. E nunca foi provado isso aí, em nenhum momento. Então, não tem essa questão. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente não tem o conhecimento exato de tudo, mas eu prefiro ficar assim com a Bíblia, com aquilo que ela apresenta, e me parece ser razoável a gente entender que a Terra, sim, eu acredito, a Terra tem assim um pouco mais de 6.000 anos. Eu acredito que Gênesis fala que Adão é o primeiro homem, não teve gerações antes de Adão. Eva foi a primeira mulher. Quando acontece isso dele encontrar outras cidades, é que a Bíblia não data o tempo que Adão viveu no Éden. A Bíblia só vai falar depois que ele sai do Éden, pós-pecado, e começa a relatar que ele gerou filhos depois do pecado.
A Bíblia não relata antes do pecado. Agora, Adão foi abençoado, junto com Eva, para procriar, para multiplicar e povoar toda a terra. Essa foi a missão deles. Cuidar do jardim, limpar o jardim, proteger o jardim e povoar a terra. Só que não existem relatos. A terra já estava povoada. Aí é no período do pecado e quando ele sai, ali vai encontrar outros povos. Então a gente consegue, através de um raciocínio, assim de forma razoável, entender algumas coisas. E entender que a Bíblia também ela não registra todos os detalhes por detalhes, mas que dá para fazer uma harmonização e para termos uma compreensão muito boa com relação a isso. Tá? Eu queria realmente discutir esse tema e que vocês vissem esses 2 vídeos que eu vou deixar. Um é de 14 minutos, o outro tem 1h20 mais ou menos. É um conteúdo assim fantástico, fantástico assim que muda completamente e abre o nosso entendimento. Oi? Não, de forma alguma. A cosmologia bíblica e a ciência moderna apresentam 3 principais modelos de interpretação da criação. Então, teoria da lacuna, o criacionismo fit, que é a Terra jovem, e o criacionismo progressivo de a época. Cada modelo tenta conciliar o relato bíblico com as evidências científicas de maneiras diferentes. A teoria da lacuna propõe um intervalo entre versículo 1 e 2 de Gênesis. O criacionismo fit defende uma criação literal em 6 dias, há poucos milhares de anos, 6 a 10 mil anos. E o criacionismo progressismo interpreta os dias como eras, como longos períodos, aceitando uma terra antiga. Tá? Vamos entender um pouco mais sobre isso? É o criacionismo progressivo. O Bigode está atento aí. Eu não falei, mas me recordei agora, sobre o hebraico. As pessoas vão sustentar essa teoria da lacuna, gente. Ó, eu quero que vocês aprendam isso, porque no nosso meio muita gente ensina isso nas igrejas, sobre a teoria da lacuna. Muita gente ensina isso. E vai pegar ali e falar sobre a terra era, estava ou tornou-se sem forma. Então a gente vai assistir aulas de hebraico, que ali a forma como o verbo ele é colocado, ele não deve ser traduzido como tornou-se, dando a entender que ele tinha uma forma e essa forma foi deformada e se tornou sem forma e vazia. Tá? Não é assim. A forma como está escrito ali no hebraico, está correta a tradução que a terra era sem forma e vazia. E como que a gente entende isso? Porque algumas pessoas vão dizer assim, mas Deus cria tudo perfeito e tal. Porque, ora, narrativa está dizendo assim, ó, Deus criou os céus e a terra. Ponto. Como criou os céus e a terra? Versículo 2, ele vai responder isso. A terra era sem forma e vazia. Ou seja, Deus criou primeiro os elementos e depois veio dando forma, veio organizando tudo isso. Sem forma e vazia, no hebraico, a palavra que está ali, ela quer dizer inabitada. Então, Deus criou a terra e a terra era inabitada. Dessa forma, entendendo isso, a gente pode excluir essa questão de que a terra era perfeita, essa teoria da lacuna, ela deteriorou-se e Deus precisou refazer essa terra. Não é isso, tá? Não é isso que o texto está dizendo. Então, quando a gente entende bem ali o hebraico, as posições dessas palavras, a terra era habitada, e aí Deus começou a criar vida e povoar toda essa terra. Assim, exclui essa questão de que houve um julgamento, foi Satanás, era alguma outra gerações profanas que Deus precisou passar a régua ali e começar tudo de novo. Tá bom? Vamos falar rapidamente aqui, para a gente fechar essa aula, sobre
a criação do homem? Essa parte de terminologia das palavras eu vou avançar. E vamos lá direto para a origem da raça humana. A Bíblia ensina que Deus criou os seres humanos diretamente. Toda a criação, Deus está lá falando, né? Haja, haja. Quando chega no homem, Deus põe a mão no barro para fazer. Gênesis 1, 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso mostra que, primeiro, Deus criou os humanos de forma especial, diferente dos animais. Segundo, homens e mulheres foram criados igualmente à imagem de Deus. Tem alguém superior aqui? O macho é superior à fêmea? A fêmea, hoje em dia, está um negócio assim, as fêmeas, né? Estão sendo superiores aos machos, inclusive nas igrejas também. Vi uma pessoa ensinando aí sobre a idolatria da mulher nas igrejas. Falando sobre isso aí. Por causa do movimento feminista e tal, entrou nas igrejas e elevando as mulheres. Na cultura, os homens, né? Eles dominavam e as mulheres ficavam em segundo plano. Depois veio um tempo, equilibrou. Agora as mulheres mandam e os homens desapareceram da face da terra. Terceiro, toda a raça humana descende de Adão e Eva. É isso que a Bíblia mostra, tá? Deus criou o homem de forma especial, diferente dos animais. Homens e mulheres foram criados igualmente à imagem de Deus. E toda a raça humana descende, tá, de Adão e Eva. E estudos de DNA foram comprovados que todos os seres humanos descendem de uma mesma pessoa com origem, né? Toda a genética humana descende de uma pessoa só. Não refez? Vai começar, demorou, vai começar, né? Para fechar nossa aula aqui, a última discussão. Se fosse, né? Se fosse. Está gravando. Eu não posso falar, depois dá trabalho ficar cortando. Como os homens são descritos? Os componentes básicos dos homens. Você já viu falar tricotomismo, dicotomismo e monismo? Já ouviram falar desses termos? O que significam esses termos? Que o homem é formado por 3 partes, corpo, alma e espírito. Dicotomia, o homem é feito por 2 partes, corpo e alma. Alma ou alma barra espírito, né? Alma e espírito é uma coisa só. E o monismo é a visão de que os seres humanos são uma unidade indivisível. É isso que fala o monismo. Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso? Quem são os adeptos aqui ao tricotomismo? Quem acredita aí no tricotomismo? Achei que você ia levantar a mão, coçar a cabeça. Falei, tem um. Dicotomia ou tricotomia? O que vocês acreditam? Normalmente se divide nessas 2 classes. Vamos ver então. Corpo é a parte física, alma é o princípio da vida, que inclui personalidade, emoção e mente, e o espírito é a parte que nos conecta com Deus e o mundo espiritual. Os tricotomistas acreditam que textos como 1 Tessalonicenses 5:23, que menciona
espírito, alma e corpo apoiam essa visão. Eles veem o espírito como diferente da alma, embora os dois sejam inseparáveis. Aí vem o dicotomismo. E quem acredita muito no tricotomismo vai fazer apelo àqueles versículos, né, que Paulo fala, né, sobre corpo, alma e espírito. É desse? Agora vou fazer vou colocar uns pontos de interrogação aqui. Dicotomismo. Propõe que os seres humanos têm apenas duas partes principais: o corpo, que é a parte física, né, material, alma e espírito, que é a parte imaterial, que inclui nossa mente, emoções e capacidade de se relacionar com Deus. Aí o homem é dividido material e o imaterial. Os dicotomistas argumentam que a Bíblia frequentemente usa alma e espírito de forma intercambiável, como Lucas 1, 46 e 47. E eles veem textos como Mateus 10, 28, que menciona apenas corpo e alma como apoio para a sua visão. Então, se a gente vê lá muitos textos das cartas, Paulo falando, corpo, alma e espírito, a gente vê muitos textos dos evangelhos e Jesus também falando para não temer o homem e temer a Deus. Por que temer a Deus? Porque Deus tem o poder de... O quê? Não, o que Jesus está falando? Vamos lá, antes da gente ir embora, pesquisa então esse versículo. O homem tem poder de matar o corpo, mas não tem poder de fazer nada com a... Agora Deus tem poder de matar o corpo e colocar a alma no... E aí, nessas palavras de Jesus, ele está falando que o homem ele tem duas partes. Não está falando de alma e espírito. Interessante, né? Compreenderam ou não? E aí? Algumas pessoas vão dizer também que Paulo, ele cita algumas vezes quando fala corpo, alma e espírito, uma linguagem que os destinatários pensavam dessa forma, que isso não era o que ele acreditava. Mas ele está falando na língua dos destinatários daquela carta para comunicar a eles que Deus tinha poder de controlar corpo, alma e espírito. Quando falar que a palavra de Deus é mais afiada, né, a ponto de dividir coisas indivisíveis, ali não está falando literalmente que vai dividir alma e espírito, mas está falando que a palavra ela é tão penetrante, tão profunda, a ponto de dividir aquilo que não é divisível. E aí reforça muito essa questão da dicotomia também. Então perceba, no final das contas, eu vou adiantar aqui para vocês. Os dois pensamentos têm base bíblica para a gente entender. Os dois argumentos têm base. E aí você pode optar por uma visão ou por outra visão. E está tudo bem, ninguém vai deixar de ser salvo por causa disso, tá? Porque as pessoas às vezes levam essa discussão por horas, por dias e não termina nunca. É bom a gente entender, para finalizar aqui o monismo, né? É a visão dos seres humanos que eles são uma unidade indivisível. Nessa perspectiva, eles argumentam que a Bíblia vê a pessoa como um todo unificado, não partes separadas. Termos como corpo, alma e espírito descrevem aspectos diferentes da pessoa inteira, não partes separáveis. Os monistas acreditam que essa visão reflete melhor o pensamento hebraico e evita problemas como explicar o estado intermediário e a morte e a ressurreição. Então, aqui a gente encerra entendendo que existem três principais visões sobre como o homem é constituído. Tricotomismo, corpo, alma e espírito. Dicotomismo, corpo, alma e espírito. E o monismo, que é a unidade indivisível. Fechou? Tem as referências bíblicas que eu vou liberar para vocês. E se tiver mais alguma pergunta,
eu encerro aqui e a gente pode tirar alguma dúvida, tá bom? Foi isso.